olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus maravilhoso, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, traga todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia. Usa ela, Deus, aleluia. Vou estar lendo para estar ganhando tempo. Evangelho de João, capítulo 6. E diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, referente a esse texto. É bem verdade que a Bíblia inteira, ela sempre vai remeter a uma única pessoa. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se lermos de Gênesis a Apocalipse, sempre vamos encontrar o poder de Deus entregue à humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Então vemos que desde o livro do Gênesis, Deus já faz uma promessa para a humanidade. É verdade. Aleluia. Trazer o seu Filho para nos salvar. É Oh, verdade. glória. E é interessante também que tudo que está escrito na Bíblia é parte de um propósito e plano de Deus. Então cada elemento, cada texto, cada história escrita e relatada aqui na Bíblia se cumpre de uma maneira muito perfeita. Podemos ver que Deus, Ele não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Se começarmos a ler no livro do Gênesis, vamos encontrar 10 gerações que partirão de Adão até Noé. E cada uma dessas gerações é representada por uma pessoa e cada nome citado tem um significado. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Adão significa homem. Sete significa apontado. Enos significa mortal. Cainã significa desgraça, pena. Malaléu significa o santo de Deus. Jered significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. E Lameque significa desesperado sem esperança. E Noé significa descanso. E aí vocês me perguntam, o que tem a ver todos esses significados desses personagens bíblicos? O que eles queriam dizer? Deus queria deixar uma resposta para a humanidade. E o que a gente pegar todos esses nomes, o que isso revela? A seguinte frase: aos homens está designada, apontada uma mortal desgraça, mas o Deus Santo descerá ensinando, e sua morte trará descanso aos desesperados. Ou seja, o desígnio de Deus estava embutido desde o início da Bíblia. Desde quando a geração se sucederam, Deus já tinha um propósito para a humanidade, que era salvar. E isso seria feito através do seu Filho, Jesus Cristo. E é bem verdade que cada elemento que tem na Bíblia também traz o seu significado. Quando vemos a representação da ceia de Cristo, o pão e o vinho, não é por acaso que somos discípulos. O que é discípulo? É ser seguidor de Cristo, levar a palavra. Como eu levo a palavra? Eu preciso estar no púlpito? Não, é quando eu estou com meu irmão, falo uma palavra de amor, ensino para ele a palavra. Isso é ser discípulo, é levar o evangelho a todos. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas como essa pessoa tinha uma vida tão errada e agora está falando de Cristo, muitos não vão entender. Mas pode ter certeza que lá na frente vão ver o grande milagre. Glória a Deus! Deus vai mostrar na Bíblia de todos os homens que Deus poderia escolher para ser um grande apóstolo. Deus vai escolher Paulo, que na verdade era Saulo. Quem era esse homem? Era um homem que matava cristão. Tinha um passado que não era bom.
E o que Deus vai fazer? Vai ter um encontro com ele no caminho de Damasco. E a primeira coisa, quando Jesus se apresenta para ele e fala: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Paulo, naquele momento que ainda era Saulo, vai ter uma grande transformação. E a partir dali vai começar o seu ministério, vai se tornar um dos maiores apóstolos a levar o evangelho de Cristo. E tem uma parte muito interessante da conversão dele, que é quando a Bíblia diz que as escamas que estavam em seus olhos caem. E eu falei: será que escama era de peixe que estava falando? Como assim? Aí eu entendi que era uma cegueira espiritual. Ele era um homem que não era bom, mas porque ele estava cego. Cego por todas as coisas que o mundo oferece. Ele até conhecia, ele sabia de Jesus, mas ele estava cego. A verdade ainda não tinha penetrado no seu coração. Mas naquele momento que ele encontrou com Jesus, a vida dele não foi a mesma. E ele se colocou na posição a seguir o ministério. Aleluia. E Deus usou ele grandemente. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo com essa história da multiplicação é: Jesus nunca é pego de surpresa quando nossos problemas parecem insolúveis. Às vezes pensamos: será que Deus realmente está vendo o que eu estou passando? É tanta luta, tanta dificuldade, é tão difícil prosseguir, é tão difícil abandonar aquele velho homem. Grata também a nossa irmã Elza, que fez o convite, ao irmão Ivanildo e todas as pessoas que fazem parte deste lindo trabalho que é a Casa de Recuperação. Tenho certeza que Deus irá falar ao coração de cada um de vocês nessa noite. Convido os irmãos a abrir juntamente comigo